Olá, meninos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências que nós temos hoje. Estamos chegando ao nosso período, final do módulo, mas ainda temos umas 2 semanas pela frente. Eu quero lembrar vocês das nossas atividades. Eu sei que é corrido, sei que são muitas atividades, são muitos professores, mas eu sei também que vocês podem. Vocês são inteligentes, têm um potencial muito grande, é só se organizar direitinho. Ainda tem muitas coisas para aprenderem. Vocês estão ainda no começo, gente. Estão entrando agora, vão fazer, próximo ano vão fazer o ensino médio, então estão entrando agora no novo nível. Então, acreditem no potencial de vocês. Nunca digam, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Nunca digam isso. No final da nossa aula hoje, eu vou colocar um videozinho que mostra a experiência de uma pessoa que tinha muitas limitações, mas mesmo assim, ela nunca quis colocar um ponto final na vida dela e sempre lutou. Então, façam isso também. Não achem que não podem. Sempre pensem, eu posso, eu não entendo, talvez algum conteúdo seja difícil, mas se você se esforçar, se você buscar entender, ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai conseguir. E eu acredito muito em vocês. Então, gente, a atividade que eu deixei na semana passada foi a pesquisa sobre a tabela periódica, né? O que é a tabela, qual a importância, a história da formação da tabela, quantos elementos tem, e você citar alguns elementos. Então, parabéns para todos que entregaram direitinho a sua tarefa. Se tem alguém que não entregou, entregue. Quase que eu espirro, gente. Entregue direitinho, ok? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a tabela periódica. Nosso assunto hoje é exatamente tabela periódica. Eu passei a atividade para que vocês já pudessem se situar com o assunto. Bem, o que nós vamos ver? Primeiro, por quê? Né? Por que foi necessária a formação de uma tabela periódica? Bem, foi se descobrindo vários elementos químicos, as características desses elementos, e aí, diante disso, se sentiu a necessidade de organizar esses elementos químicos, de forma que todos pudessem ter acesso e que fosse de fácil acesso. Então, o que fazer? Então, vários cientistas foram pensando, foram pesquisando, foram organizando, foram surgindo várias ideias, mas aqui eu coloquei duas aqui que foram as que realmente foi levada em consideração, foi a de Dmitry Ivanovich Mendeleev, né? A gente chama mais de Mendeleev, que ele foi considerado o pai da tabela periódica, pois ele organizou os elementos químicos em filas horizontais, em ordem crescente de massa atômica, e mostrou que nas linhas verticais havia elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, ele teve uma influência muito grande na formação da tabela, porque ele conseguiu encontrar uma forma melhor de organizar esses elementos e descobriu essa característica peculiar que ainda hoje existe na tabela, que na linha vertical, né, os elementos que estão ali, eles têm propriedades semelhantes. Só que depois veio outra pessoa, que foi Moseley, que ele era um físico, e em 1915 ele organizou a tabela por ordem de número atômico. E aí ficou conhecido esse enunciado dele. As propriedades dos elementos químicos se repetem periodicamente quando eles são ordenados em ordem crescente de seus números atômicos. Porque percebeu-se que com a organização da tabela periódica pelo número de massa, não ficava muito preciso. Então, Moseley vem e traz essa nova opção. E é como atualmente é organizada a nossa tabela periódica, em ordem crescente de número atômico. Então, isso vocês devem gravar, fixar muito bem.
Como que a tabela periódica está organizada? Em ordem crescente de número atômico, que eu vou explicar já já para vocês. Número atômico. Inicialmente, ela foi organizada segundo o número de massa. Depois, segundo o número atômico. E aí, vocês estão vendo, não é? A questão da tabela periódica. Eu coloquei aí um desenho. E aí, eu quero que vocês observem, ok? Essa organização que ele fez. Olha só. Aqui, nós temos a primeira linha. Aqui nós temos a segunda linha, aqui nós temos a terceira linha e assim sucessivamente. E aí vocês vão observar que na primeira linha tem o númerozinho 1 lá em cima. Esse número 1 aqui é o número atômico. Seguindo na primeira linha ainda, nós vamos ter um outro elemento aqui, que é o hélio, que tem um número atômico igual a 2. Volta para a segunda linha. 3, 4, olha, 5, 6, 7, estão vendo aí? 8, 9, e assim sucessivamente. Então, ele vai seguindo essa sequência. Esse é o modelo atual em que a nossa tabela periódica ela está organizada. Então, a tabela periódica atual, ela tem uma quantidade de 118 elementos químicos. E dentre esses 118, nós podemos ver que do 113 ao 118 são elementos que ainda não foram identificados. Ainda estão a ser identificados. E ela está organizada dessa forma, em linhas horizontais, que nós temos 7 linhas. Vocês estão vendo o número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas horizontais e 18 colunas. 7 linhas horizontais e 18 colunas. E essas duas linhas que estão extras aqui, vocês estão observando? Essas duas linhas, elas se referem aos elementos, essa linha horizontal azul, se refere aos elementos que estão na sexta linha aqui, ó, que tem o número atômico de 57 a 71. E essa linha roxa se refere aos elementos que estão na sétima linha, do 89 ao 103. Depois nós vamos entender direito o que isso significa. Eu só quero que vocês entendam agora esse modelo da tabela periódica, que é formado por 7 linhas e 18 colunas. Bem, nessa tabela, você vê que tem vários quadrados. Em cada quadrado tem um elemento químico. E nesse quadrado, o elemento químico ele está organizado dessa forma, onde em cima, nessa parte aí de cima, vai ter o número atômico, ok? Deixa eu tirar minha imagem aqui. Vai ter o número atômico, que é representado pela letra Z. Lembra que nós já aprendemos sobre o número atômico? Sempre o número atômico vai vir nessa parte de cima. Pode ser que em algumas tabelas ele não esteja centralizado, pode vir de um lado ou do outro, mas sempre vai ser na parte de cima. Aí, no meio, em uma letra bem maior, nós vamos ter o símbolo do elemento químico, as letras que representam aquele elemento químico. Então, no caso aí, nós temos o rádio, que é representado pela letra Ra. Abaixo do símbolo, nós vamos ter o nome do elemento. E abaixo, nós vamos ter o número de massa atômica. Então, é dessa forma que está organizado cada quadradinho naquela tabela de cada elemento químico. Em cada quadradinho daquele, nós vamos ter na parte superior o número atômico, no centro o símbolo do elemento, abaixo do símbolo o nome daquele elemento e abaixo nós vamos ter a massa atômica. Ok? Então, outra característica importante da tabela periódica é que ela está organizada, como vocês podem ver, e eu já falei inicialmente, em 7 linhas, que nós vamos chamar de período.
cada linha nós chamamos de período, ok? Primeiro período, segundo período, terceiro período. E na parte de cima nós vamos ter 18 colunas, que são chamadas de grupos ou famílias, ok? 7 períodos e 18 grupos ou famílias. E aí vocês podem observar aí que alguns grupos vão ter nomes específicos. Por exemplo, nessa primeira coluna, nós vamos ter o que nós chamamos de metais alcalinos. Esses que estão de amarelo, ok? São os metais alcalinos. Aí você pode dizer assim, professor, e essa parte, esse primeiro aqui que não está de amarelo? É o elemento chamado hidrogênio. Ele não vai entrar em nenhuma das classificações, porque ele é um elemento diferente de todos os outros, ok? Mas nessa primeira coluna, com exceção do hidrogênio, todos os outros são metais alcalinos. Então, uma pergunta que eu posso fazer é: como são chamados elementos da primeira coluna? Metais alcalinos. Na segunda coluna, segundo grupo ou família, que é a segunda coluna, metais alcalinos terrosos. Aí, passando lá para o outro lado, que é do grupo 13, que vai ser a família é considerada a família do boro. No 14, a família do carbono. Geralmente, esses nomes eles recebem porque o primeiro elemento que está aqui é o carbono e aqui o boro. No caso aqui, a família do nitrogênio, da mesma forma. Aqui, na 16, nós temos os calcogênios. Na 17, os halogênios. E no grupo 18, na família 18, nós vamos ter os gases nobres, ok? Então, essas características são características extremamente importantes de vocês observarem. É só vocês, ó, no centro, esses elementos que estão no centro aqui, eles vão ser chamados de metais de transição. Estão vendo? De cores azul, acho que é azul mesmo. Metais de transição. Você vê que tem dois aqui separados, que são os lantanídeos, que estão aqui nessa linha, e os actinídeos, que não entram nos metais de transição. Tirando os metais de transição, vocês vão ter uma sequência de metais alcalinos terrosos, pula para o grupo 13, família do carbono, e aí na tabela você já vai ver o carbono em cima, do boro. Aí família do carbono, família do nitrogênio, não vai ser difícil. Aí vem os calcogênios, halogênios e os gases nobres. Isso vocês vão ter que realmente memorizar. Bem, como eu já falei, eles também têm algumas características como tem os elementos de transição, que eu já coloquei na tabela atrás, mas esses outros elementos, eles são chamados de elementos representativos. Os alcalinos terrosos, os alcalinos, o do boro, do carbono, o grupo do nitrogênio, o calcogênio e o halogênio, eles são considerados elementos representativos. E os do centrão, olha só, eles são considerados elementos de transição. Outra característica dos elementos químicos é a composição deles, né? Eles podem ser caracterizados como elementos metais, ametais, semimetais e gases nobres, que eu já falei para vocês. E nessa imagem aí eu coloquei de forma bem destacada cada um. Nesse em rosa, que vocês observam que é praticamente a maioria, né, dos elementos químicos, eles são considerados metais. A maior parte dos elementos químicos da tabela periódica são considerados metais. E eles se encontram em temperatura ambiente, eles se encontram no estado sólido, com exceção do mercúrio, que está no estado líquido, mesmo em temperatura
ambiente. Qual é a característica do metal? Bem, ele vai possuir um brilho metálico e a alta capacidade de refletir luz, além de serem bons condutores de calor e de eletricidade. E em amarelo, nós vamos ter os ametais, que também é conhecido como não metais, e em verde, nós vamos ter os semimetais. Quais são as características desses elementos que não são metais? Bem, em temperatura ambiente, eles podem ser encontrados nos 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, o bromo é líquido, enquanto o oxigênio é gasoso e o enxofre é sólido. Então, em uma mesma temperatura, nós vamos encontrar elementos nos 3 estados, né? E quais são as principais propriedades ou características dos não metais? Eles não são bons condutores elétricos, ao contrário dos metais, com exceção do grafite, aliás, do carbono na forma de grafite, ok? E de azul, por último, nós vemos aí os gases nobres, que são abundantes na natureza, eles são estáveis, né? Uma das características são estáveis e eles não reagem muito bem a outros elementos. É o que nós vamos ver nas ligações químicas, que os gases nobres, eles não se ligam, né, a outros elementos, não reagem bem a outros elementos. Então, meninos, aí fica, né, o nosso conteúdo de tabela periódica. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. O importante é vocês saberem o formato da tabela, de que forma ela está organizada, quais as principais partes da tabela, como o elemento químico está organizado em cada quadradinho, quais as características que vêm, como o número atômico, massa atômica, o símbolo e o nome, certo? E façam agora a leitura do conteúdo, eu vou colocar aí as páginas do conteúdo, vocês vão fazer uma leitura, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem no grupo. Vou deixar também a atividade para a próxima semana, e eu espero que todos possam estar fazendo, né? Como eu já falei no início, a importância de vocês estarem entregando a atividade na data certa, data estipulada. Então, é isso aí, boa tarde, que Deus possa abençoar cada um. Tchau e até a próxima semana.